contar umas coisas impressionantes que aconteceram comigo relacionadas aos espíritos. Histórias assim incríveis, vocês vão ficar impressionados mesmo. E tudo assim, muito, muito forte, tá? E aí depois eu vou falar sobre o tema realmente de hoje, tá bom? Na verdade, o que eu vou falar tem a ver com isso. Então primeiro não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e seguir a Vicky Raiz. E olhar aí embaixo vários canaizinhos nossos do YouTube. E me siga lá no Instagram, porque essa live está sendo transmitida ao vivo no Instagram, no meio da chuva. O que aconteceu foi o seguinte, vamos lá. Eu recebi uma pergunta no meu Instagram, porque eu faço aquelas caixinhas de perguntas e respostas, né? E o seguidor falou assim: ué, os espíritos não sabiam que acontecia aquele negócio em Santa Catarina das enchentes? Por que eles não avisaram você para avisar as pessoas? E aí eu vou responder uma coisa. Os espíritos sempre sabem o que vai acontecer. Vários espíritos sabem o que vai acontecer. Isso está no livro dos espíritos, inclusive. Eles falam até que, por exemplo, essas enchentes, terremotos, isso muitas vezes é provocado pelos próprios espíritos, tá? Mas depois, agora pausa nisso aí, agora eu vou contar umas histórias que aconteceram comigo. Todas as vezes que perto de mim vai acontecer um desastre, os espíritos vão lá e me colocam no meio do desastre. Todas as vezes. Então quando teve aquele furacão em Balneário Camboriú, eles fizeram eu ir até uma praia. Quando cheguei na praia, eles falaram: pode voltar. E eu fiquei no meio do furacão. Caiu uma placa do meu lado. Aí, o que aconteceu? Na enchente que teve há uns 20 dias atrás, que teve o desabamento, que morreram algumas pessoas na BR-101, acho que que teve o desabamento de terra, adivinha onde eu tava? Também estava nessa enchente. Eles fizeram eu ir para Curitiba. Eu estava em Santa Catarina, eles falaram: vai agora para Curitiba. Eu fui para Curitiba às pressas, eu não tinha dormido, eles fazem tudo de propósito. E aí eu tive que ir, e aí, eu tinha acabado de passar, teve o desabamento, né? Ele empurrou até caminhões como se fossem papéis, porque terra, né? Terra bem violenta, tudo. E várias outras coisas que já aconteceram comigo, várias coisas. Ou quando eu vira e mexe, quando eu pego o avião, dá um problema no avião. Vai pousar e não pousa, porque apareceu alguém na pista, porque deu problema técnico, não decola. Eles sempre me colocam em situação ruim. Eu estou muito acostumado com isso, mas o tempo inteiro. Por exemplo, há 2 dias atrás, teve um problema também em Balneário Camboriú de enchente, que um monte de gente, morreram 2 pessoas e um monte de gente ficou alagada, tudo. Teve carro que ficou até o teto de água. Eu acabei até ajudando uma mulher. E aí, o que os espíritos fizeram? Quando eu estava lá tranquilo na minha casa, eles mandaram ir lá pro shopping. Aí eu tive que pegar o carro e ir pro shopping. Tudo bem que era uma caminhonete, tá? Uma Dodge Ram bem alta. E, eu passei por vários perrengues. A água batia no vidro, chegou a bater no vidro. Pensei, nunca vai... Foi terrível. Moral da história, por que eles fazem isso? Né? Por exemplo, esse caso. E além de outras 300 questões que já aconteceram comigo. Por exemplo, eu estava na China uma vez. Eles falaram assim: eu tava em Hong Kong e precisava passar pra China. Aí eles falaram assim: olha, tem 3 jeitos de você ir, né? De táxi, de navio, né? Um barco que eles têm lá, tipo um barco que faz ida e volta. Ou metrô. Se eu fosse você, eu ia de metrô. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque se você conseguir de trem, né? Não, metrô mesmo, metrô. Se você conseguir passar dessa, você passa de qualquer uma. E parece uma coisa simples, mas não é simples. Quando você vai e pega um metrô, não tem uma placa em inglês, nenhuma placa em inglês, tudo em chinês. Ninguém fala inglês, os caras não falam nem ok, os caras falam 0 de inglês. E você tentando achar onde você tá. Aí sua internet cai, você não sabe para onde vai, e eu fiquei pensando: será que eu vou para direita ou para esquerda? Porque não fazia a mínima ideia onde eu tava. Precisaria de internet. Então eles adoram me colocar nessas situações o tempo inteiro. Aí no final das contas eu achei uma menina que falava inglês e ela me ajudou, né? Entre várias outras coisas, todas as vezes que vai ter um desastre perto de mim, eles me colocam nesse negócio. E aí eu sempre questiono, né? Por que eles fazem isso? E hoje eu sei por quê. Primeiro, para que eu passe por algumas expiações, certo? Mas também para que eu passe por prova. Por que eu sei por que isso? Porque outro dia eu estava vendo na Discovery Channel, os caras estavam fazendo treinamento dos militares americanos, da tropa de elite, os SEALs, né? Do exército americano. E ele estava falando assim: nós percebemos que a melhor coisa é você treinar a mente do cara para lidar com as piores situações. Porque quando acontecem as piores situações, eles estão preparados. Então, tipo assim, os caras vendavam, os caras tiravam a venda e o cara tava num penhasco, ou o cara tava sendo ameaçado com uma arma, essas coisas assim.
Então, na verdade, o que eles faziam, né? Eles faziam o cara acostumar a amígdala cerebral dele a se controlar, fazendo o cara passar por várias situações semelhantes. Ou seja, eles jogam um cara num ambiente hostil por 300 vezes. Quando o cara vai num ambiente hostil por 301, o corpo dele já está acostumado, não vai dar aquela explosão de adrenalina, não vai dar aquela coisa que vai deixar o cara ansioso, que talvez faça o cara tomar uma medida errada, ou assim, perder um certo controle físico. Então vocês estão entendendo? E aí depois disso eu estava vendo um podcast, e o cara no podcast, que é um fuzileiro americano, mas na verdade ele é brasileiro, mas ele era um militar no exército americano, né? Mas ele é brasileiro. E ele estava contando que ele chegou a operar na guerra com esses SEALs. Ele falou que os caras, parecem máquinas. Que o cara tá aqui no meio da guerra, o cara tá tranquilo aqui, conversando com você, monitorando o negócio e tal, e assim, tranquilaço. Ele não tem aquele desespero. Mas por quê? Porque ele foi treinado dessa forma. Então, quando eles colocam, aí eu entendi que os espíritos fazem de propósito. Quando eles me expõem a situações complicadas, teve várias outras, tá? Eu contei tipo 3% do que eu já passei. Nossa, eles fizeram uma vez eu passar uma no México, que pelo amor de Deus, já fizeram passar no mundo inteiro, tudo quanto é lugar, Japão, bicho, uma situação pior que a outra. Se você soubesse que eu já passei, eu quase fui preso, putz, um monte de coisa aí. E aí tudo bem. Quando você passa por situações, nossa, e quando eles bloqueiam meu cartão? Toda vez que eu saía para viajar, eles faziam o meu cartão ser bloqueado. Aí um dia eu tava lá na Califórnia, cheguei no hotel para entrar no hotel e fui passar meu cartão que tinha, o cara falou, tá bloqueado, não dá. Eu falei, mas eu tenho dinheiro. Ele falou, não, você não entra no quarto se você não tiver um cartão para deixar como garantia. Eu falei, não, mas eu tenho dinheiro aqui, eu tenho $500. Ele falou, não vai ser, não vai. Eu tive que dormir na rua, tive que dormir no aeroporto. Você acredita que eu fiquei 1 dia e meio dormindo no aeroporto? Cheguei no Canadá, a mesma coisa, eles fazem isso sempre, mas eles fazem de propósito. Porque quando eles me condicionam a situações extremas, sempre situações difíceis, por isso que essas provas, essas expiações são dessa forma, acaba que você fica tão forte mentalmente que nada mais te abala, entendeu? Você passa por situações de extrema dificuldade que as coisas mais simples nunca vão te abalar. Ao passo que aquele que foi criado, como é que as pessoas falam, no leite, no mamão, sei lá. As pessoas têm um termo, né? Eu esqueci como é que é esse termo. Que foi criado pela mamãezinha, pelo papaizinho, pelo vovozinho, assim, ó. Quando ele cai pra vida, ele tá ferrado. Porque ele encontra dificuldades que ele não tá acostumado. Às vezes tem criança que infelizmente não recebe nem não do pai e da mãe. Então quebra tudo, faz o que quiser, e o pai e a mãe só deixando. Quando essa criança cresce, ela torna um adulto mimado. Porque a vida vai ter que dar vários nãos para ela, né? E ela não aprendeu a receber não. Então essas questões, elas são muito complicadas. Mas o fato é que eles fizeram eu passar por vários processos desses. Hoje eu entendo por quê. Para fortalecer a mente. Então eu sou um cara hoje tão tranquilo. Não é brincadeira, que se tiver, sei lá, uma explosão, eu tô tranquilo aqui, tô de boa. Tirando as 10 vezes que eles acharam que eu achei que ia morrer, isso me fez também criar uma tolerância. Uma vez, o mentor falou assim, você nunca vai pegar Covid. Eu tava com isso na cabeça, né? Foi logo no começo do Covid, logo no começo. E tava um monte de gente morrendo, né? Que era mais forte aquela cepa lá. Aí, eu ia ter reunião com o cara mandou uma mensagem pra mim, cara, não vai dar pra gente se encontrar porque eu tô com Covid. Eu falei, não, vou na tua casa. Ele falou, tem certeza? Eu falei, claro, não tem problema. Meu mentor falou que eu não tenho Covid, que não vou pegar. Ele falou, então vem. Fui lá na casa dele, o cara tossiu em mim, praticamente babou em mim, pôs a mão em mim, tossiu. O cara tá tossindo a cada 10 minutos. Eu ainda esfreguei assim pra ver se eu pegava, né? E aí, fui embora. Não peguei nada. Aí eu tava lá depois, passou uns 10 dias, eu tava em São Paulo, eu senti que meu nariz estava escorrendo, e eu tava num hotel. E aí, de repente, eu percebi que eu não conseguia mais respirar direito. Quando eu puxar a respiração, que tem gente que tem crise de ansiedade, tem isso também, né? Mas obesidade também pode causar isso. Mas eu puxava a respiração, ela não ia até o final. E eu comecei a ficar meio preocupado. Aí o espírito virou pra mim e falou assim, certeza que isso aí deve ser Covid? Eu falei, caraca, e aí eu pensei, nossa, deve ser daquele dia lá, que era o tempo que o Covid demorou para causar uma infecção nos meus brônquios lá e tal, e causar tudo isso daí, né? Então eu falei, putz, tem lógica, né? As datas batem. Aí eu pensei, vou na farmácia, vou comprar oxímetro e ver como é que tá meu oxigênio.
E aí eu fui pegar desci, fui pegar o Uber, eu pensei, putz, mas eu tô com Covid, né, meu, que mancada, velho. Eu pensei, bom, só abrir o vidro e ficar a cabeça pra fora, só que começou a ficar tão forte a falta de ar, que eu pensei, não vai dar tempo, eu vou morrer aqui mesmo, né. E aí eu pensei, bom, pelo menos eu vou morrer na Faria Lima, né, que é um lugar chique, bonito, a calçada super organizadinha. Aí vão falar, médium morre na Faria Lima, tal, melhor do que morrer em outro lugar ruim, né. Mas aí depois de um tempo, a hora que o Uber chegou, voltou minha respiração. Então eu entendi que era uma prova isso, eles podem fazer isso, eles fazem muito isso, né? Então, quantas vezes, uma vez eu acordei e não estava enxergando nada, estava enxergando tudo duplicado, mas é porque eu dormi em cima. Então várias provas dessas, elas vão aumentando a tolerância para problemas, entendeu? Até que chegam num ponto que você já não acha que mais nada é problema, porque eu pensei assim, pô, você tá vindo um meteoro, eu vou ficar tranquilo, não é brincadeira, eu fico tranquilaço aqui, se tiver um meteoro bater na Terra, eu não tô nem aí pra isso, né? E faz parte isso. Então o que acontece? Aí a gente tira uma lição disso tudo, né? Que a gente passar por dificuldade nos deixa muito mais forte, e essa é a verdade. Então se você pegar o Eduardo antes de tudo isso e agora, ele é um cara totalmente diferente, porque as dificuldades que eu passei na minha vida, vocês sabiam que eu passei fome já, né? Vocês sabiam disso? E é real isso daí. Eu passei fome, claro, não foi muito tempo, foi coisa tipo de uma semana, mas depois de uma expiação que eu tive, eu passei fome. Eu vou aproveitar que eu tô falando, vou contar essa história. Eu tava bem, tinha conhecido o espiritismo, tava bem financeiramente. O mentor chegou pra mim e falou assim, olha, Eduardo, você vai ter mais uma expiação e essa vai ser pesada. Você pode, por livre-arbítrio, seguir mais ou menos o que a gente fala, ou por mal. Só que eu garanto que vai ser bem pior se você não seguir. Eu falei, não, eu vou por livre-arbítrio, beleza. Aí ele falou, então desfaz esse negócio, desfaz esse. Você vê como é que é, né? Eu acreditei nos espíritos, a ponto de ir lá e desfazer um negócio super rentável, né? Você vê a fé que eu tenho realmente nisso. Resultado, obviamente, que eu me lasquei, né, financeiramente. E o pior é quando você se lasca financeiramente, a culpa não é tua, que é esse caso, né? Porque se ainda fosse pela burrice minha, até ia, mas não tinha ido. E aí você fica meio triste, mas faz parte, porque são expiações. Vamos lembrar que Chico Xavier tinha inspirações. Eu gosto de pensar nisso, porque eu penso, se Chico Xavier tinha inspirações, beleza, beleza, faz parte. Então assim, eu passei um perrengue do caramba. Uma época, eu peguei R$100 que um cara me pagou, coloquei no bolso. Quando eu fui pôr a mão no bolso de novo, eu tinha sumido R$100. Aí eu falei pro meu mentor, que é isso? Não, eu primeiro pensei que eu tinha perdido, né? E gritei pros caras, onde tá os R$100? Perdi R$100. E o meu mentor falou, fica quieto. Eu que doei os seus R$100. Porque a expiação você não pode ficar com dinheiro no bolso. Então você vai ficar sem, você não pode ficar com dinheiro. Eu realmente fiquei tipo assim, do zero de não ter mais dinheiro para comprar comida. Foi bem, assim, desesperador, vamos dizer assim. Então eu cheguei num ponto que, por exemplo, eu já tinha pedido dinheiro emprestado para quem eu tinha pedido. Eu já não conseguia mais crédito, porque eu já tinha estourado meus cartões. E eu realmente não tinha mais grana para pagar comida, né? Mas eu não tinha atrasado aluguel nem nada, mas grande porcaria, né? Não tinha dinheiro para comida. E aí eu falei, caraca, e eu na verdade, na época eu tinha uma namorada, só que eles me proibiram de falar pra ela. Então eu não podia falar pra ela, né? Porque ela não era a expiação dela, era a minha expiação. E ela morava comigo. Aí o que aconteceu? Magicamente, do nada ela chega em casa, depois de eu passar 3 dias comendo macarrão, porque era a única coisa que tinha. 3 dias depois ela chega com um bolinho de dinheiro e fala assim, nossa, minha avó deu dinheiro pra gente comprar comida. Mas é totalmente sem contexto isso, porque ela não sabia que eu tava sem grana. A avó dela não tem o mínimo sentido, a avó dela dar um dinheiro pra ela. Vocês entenderam que surreal? Tipo, é surreal isso, ela nunca tinha feito isso. Então é óbvio que foi o espírito que deu dinheiro pra ela pensar, pra eu perceber isso, né? Ah, minha avó deu dinheiro pra gente comprar comida e tal. Mas foi muito interessante. E aí a outra vez que eu peguei dinheiro, eu peguei R$200, que o cara me pagou um negócio, eu coloquei no bolso, ele falou assim, vai reto, entra à esquerda, entra à direita, entra à esquerda, entra à direita. Tinha um cara catando latinha, ele falou, dá os R$200 pra esse cara. Eu dei os R$200 pro cara, eram os únicos R$200 que eu tinha realmente. Imagina só, todo o seu patrimônio ser R$200, eu dei pro cara. Mas faz parte. E aí tudo bem. Então depois que você passa por tantas dificuldades, tantos problemas e etc, mas isso não quer dizer que acabaram, meus problemas continuam, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu tive um problema aí com uma corretora aí que ficou devendo 20 milhões que eu tô pagando no meu bolso, né? 20 milhões, velho, pelo amor de Deus. Então assim, foi erro da corretora e eu que tô me lascando, eu que tô pagando as pessoas. Então,
eu passei por tantas dificuldades que nada mais me abala. Nada mais me abala de verdade, né? Até um dia que um cara enfiou uma arma na minha cara e falou, desce do carro. Aí o meu mentor falou, não precisa descer, não vai embora. Eu fui embora e deixei o cara lá com a arma lá. E eu fiquei 0% irritado, ou com raiva, ou com medo, etc. Mas eu não tô falando que vocês devem fazer isso, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu vivo uma vida 1000% espiritual. Minha vida não é nada convencional, né? Então tudo bem. Por exemplo, agora o que aconteceu? Uma pessoa me chamou no Instagram. Acabou de me chamar. Eu já sabia que ela ia me chamar. Porque o Espírito já tinha me avisado. Aí eu dei as mensagens pra ela, sem nem conversar com ela. Ela falou, meu Deus, não acredito nisso. Eu falei assim, eu já sabia que você ia me chamar, porque eu já tinha sido avisado. Então como que eu vou saber disso? Só se for louco, né? Eu gosto de contar uma história pra vocês, também, que é uma grande comprovação da existência dos espíritos, por exemplo, pra mim, né? Na verdade eu não preciso de comprovação, né? Mas eu gosto de mostrar essas histórias assim pras pessoas realmente acreditarem. Então outro dia, eu tava lá em casa, e tinha uma assistente minha que precisava ela tava com pedra no rim. E aí o mentor falou, se vira pra arrumar um médico pra ela. Eu falei, pô, onde eu vou arrumar um médico? Ele falou, relaxa que eu vou te ajudar. Passaram 3 horas, me chamou um cara, um seguidor, que era urologista da USP ainda, tipo top, né? E fala assim, Eduardo, eu tive uma intuição pra te contactar, eu juro por Deus. Eu vou mostrar isso pra vocês, pra vocês verem que não é mentira. O cara falou, Eduardo, eu tive uma intuição pra te contactar. Aí eu já virei pra ele e falei assim, cara, eu sabia que você ia falar comigo e eu preciso da ajuda, tal. Ele falou, não tem problema, eu atendo ela, não precisa pagar, tal. E aí ele já atendeu, ela já me passou tudo na hora, que tinha que fazer e tudo. Então assim, é impressionante, tá? É impressionante você ver que... Pô, caramba, cadê o cara, hein? É impressionante você ver que faz parte da vida dos humanos a ação dos espíritos. Depois eu mostro, mas existe isso, tá? Eu tenho várias situações dessas, tô contando pra vocês. Então minha vida, ela vive de outra forma, né? Então, por exemplo, aí tudo bem, aí voltando à pergunta original lá do nosso amigo, né? Por que os espíritos não avisaram que ia ter enchente para poder avisar as pessoas? Porque são inspirações das pessoas. Os espíritos sabem disso, claro, quem causa isso são os próprios espíritos. O que vocês acham que causaram o tsunami, né? Quando essas coisas muito vagas, por exemplo, os humanos não sabem muito bem, eles sabem que tem as placas tectônicas lá, mas eles não entendem muito bem a movimentação ou o vulcão. Por exemplo, a nossa humanidade ela não tem capacidade de saber exatamente quando o vulcão vai coisar, né? Ela não tem exatamente quando vai ter um terremoto. Então os espíritos se aproveitam dessas coisas para poder gerar isso. São o nível dos espíritos. Eles ainda perguntam, mas quem causa essas coisas? São os espíritos evoluídos? Eles falaram, não. Eles chamam espíritos menos materiais para poder causar isso. Mas não é porque o espírito evoluído quer que você morra, não é isso. Ele não quer que os caras fiquem lá no meio da água, óbvio que não. Só que nós estamos aqui para evoluir. E para evoluir, a gente tem que se despojar da matéria e também se despojar dos nossos karmas, das nossas expiações. Então isso é proposital. Isso acontece assim, de forma consciente. Se Deus, vamos imaginar o seguinte: se Deus, Jesus agora quiser acabar com a fome, agora, de uma hora para outra, tá? Ele acaba em menos de 1 segundo. Agora, se ele quiser fazer, ele faz isso. Ele tem essa capacidade? Óbvio que ele tem essa capacidade. Ele consegue com grande facilidade. Mas por que ele não faz isso? Porque a fome também é uma forma das pessoas espiarem. A dificuldade é uma forma das pessoas espiarem. Nós temos que lembrar que o planeta Terra ele é um planeta de provas e expiações, onde existem pessoas que têm grandes débitos, com listas gigantescas de débitos. Então, assim, faz parte isso, entendeu? Faz parte esse processo. E por que eu falo para vocês sempre que a maior caridade é a divulgação do espiritismo? A maior de todas. Levar sopa para mendigos é ótima, entregar brinquedos é ótima. Eu mesmo faço, hoje mesmo fiz uma doação para compra de brinquedos para o Natal, tudo. Isso é tudo ótimo. Mas você muda a vida da pessoa quando você leva o espiritismo para ela. Ou até uma outra boa religião. Por que você muda a vida da pessoa? Vamos dizer o seguinte: Mariazinha e o Joãozinho tem uma expiação ali, que eles devem, por exemplo, passar um perrengue financeiro, passar até fome.
Aí você vai lá, compra uma cesta básica e leva para eles. O que você fez? Você fez uma bela caridade, maravilhoso. Você sabe que eles estão passando necessidade, isso é muito bom. Isso vai iluminar quem? Você. Você vai se auto-iluminar demais com isso. Você vai receber o auxílio dos espíritos superiores, você vai receber os créditos por isso. Não estou falando que vocês devem fazer pensando nisso, mas existem espíritos especiais, eu já vi, já conversei com eles, que registram todas essas coisas, entendeu? Só que para Mariazinha e pro Joãozinho não vai mudar muita coisa. Por quê? Porque a hora que você dá uma cesta básica para eles, vão lá e bagunçam outra coisa na vida da Mariazinha e do Joãozinho. Porque você tá só trocando a inspiração dele. Agora, quando você vai lá e pega pra Mariazinha e do Joãozinho, você dá a cesta básica, claro que isso a gente deve fazer, porque a nossa parte, tudo que tá ao nosso alcance, quando a gente vê que é real necessidade, porque tem que tomar cuidado, tem de golpe é absurdo, né? Tem mais gente dando golpe do que precisando de fato de ajuda. Quando você dá a cesta básica pra Mariazinha e do Joãozinho e chega neles e dá a palavra do espiritismo e modifica eles internamente, aí sim você mudou a vida deles. Por quê? A partir do momento que eles passarem a fazer a reforma íntima, os espíritos lá em cima vão olhar e falar assim: interessante, hein? Esses caras estão indo bem. Esse Joãozinho, ele tinha isso aqui de expiação, mas pô, olha o que ele fez já, olha a mudança que ele teve, vamos diminuir. Eles vão lá e diminuem a expiação. Eles têm esse poder, essa autorização para poder fazer isso. Os espíritos comandam a expiação, são espíritos superiores. E aí, quando eles fazem isso, eles automaticamente estão ajudando o Mariazinho e o Joãozinho, certo? E a vida deles vai ficar mais fácil. Então é por isso que eu falo para vocês, eu falo e falo novamente. Eu tô cansado de ver gente compartilhando foto de bebida, gente compartilhando foto de baixaria. Só compartilhar coisas boas como o espiritismo eu não vejo. É muito triste você pensar nisso. É muito ruim saber que pessoas que me seguem, que estão conscientes, que sabem o que devem fazer, entendeu? Em relação a isso, não fazem. Então eu dedico a minha vida realmente ao espiritismo. Eu não me importo. É sério isso. Quem me segue aqui sabe. É óbvio, eu gosto de coisa boa, claro, né? O conforto financeiro é maravilhoso e eu gosto muito, na verdade. Se fui pobre, não me lembro. Mas o fato é que... E fui muito, né? Mas não me lembro, não. O fato é que é o seguinte... as coisas materiais, pouco me importa. Nada me importa. Pra mim, que se dane Porsche, que se dane coisa... Eu não ligo pra nada disso. Porque eu tenho muito forte na minha cabeça que a minha missão aqui é realmente propagar o espiritismo. E vai ser feito a qualquer custo. Mesmo que eu tenha que morrer e ser perseguido para isso. E já sou perseguido, né, na verdade. Mas eu não me importo também. Então é o seguinte, o que eu peço a vocês é sempre ter em foco isso. Que o que a gente tem que fazer para melhorar o planeta é fazer a divulgação do espiritismo. E não ter vergonha não de ser espírita. Você para com essa porcaria de... eu tenho medo de não ser aceito. Se você for espírita e por ser espírita você perder o seu emprego, você está ganhando a tua alma. Porque Jesus mesmo fala, se você não levar a minha cruz, quando chegar lá eu também não vou querer te ajudar, né? E ele fala também, e tem outra frase também importante: o que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Não adianta nada. Então o que adianta você querer ficar se protegendo, né? Porque, mas eu vivo na vida terrena, então eu não posso isso. Meu, você tem que pensar que se você tem tempo da tua vida, quer dizer, tem tempo. Se você pode divulgar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, compartilhe o espiritismo, porque é isso, para isso que a gente tá aqui, tá bom? E eu digo mais para vocês, claro que agora eu tô cheio de problema por causa desse negócio da corretora que me ferrou e tal, mas graças a Deus estamos recuperando. Mas eu gasto uns 100 mil reais por mês só de propaganda no espiritismo, vocês sabiam disso? Não sei não, agora eu tô gastando uns 50 mil. Eu não ganho nada. O que eu ganho com o espiritismo? Zero, dor de cabeça. O que eu, Eduardo, ganho com o espiritismo? Vamos lá. Pessoas me perseguindo, pessoas me xingando, pessoas doidas me fazendo um monte de coisa. R$0, eu gasto meu tempo. Claro que na minha concepção o melhor tempo eu gasto da minha vida, mas eu gasto meu tempo sim. Não ganho absolutamente nada com isso, entendeu? Eu gasto dinheiro pra caramba. Recentemente comprei mais 2 Instagrams. Se você for olhar a quantidade de Instagram, de YouTube, de coisas que eu comprei para poder divulgar o espiritismo, mais as propagandas que a gente tem feito. Quem segue aí várias páginas sabe que a gente está fazendo propaganda. Então, esse é o negócio. Eu poderia muito bem, né,
Esses dias, ó, vou contar pra vocês. É que eu não gosto de falar assim, que parece que eu tô me achando, entendeu? Mas não tô me achando. Esses dias um espírito muito conhecido em específico chegou pra mim e me deu parabéns. Eu falei, por quê? Ele falou assim, pô, você é um cara inteligente pra caramba, um cara que sabe falar bem, que tem dinheiro pra caramba. Você não precisava de jeito nenhum estar passando por isso. Você podia estar em qualquer lugar do mundo, se divertindo e fazendo as coisas. E você aceita, meu, de cabeça baixa, todos os problemas que a gente coloca na tua vida. Você aceita de cabeça baixa todos os problemas que você ganha quando você começa a ser um divulgador do espiritismo, e realmente são vários. As perseguições, é que eu não falo aqui, mas existe isso. Inclusive ameaças, por favor, mande no e-mail, tá? Porque não dá pra ficar vendo WhatsApp e tal, e-mail lá aqui no meu coisa. Tem ameaças de um monte de coisa, é uma loucura isso, é uma loucura. Então, pessoal, é isso aí, faz parte, né, da vida. Digo a vocês que essa é a minha missão e eu tenho certeza que, pô, você pega a primeira frase, o prefácio, na verdade, do Evangelho segundo o Espiritismo. É um texto assinado por Espírito da Verdade. Quem é o Espírito da Verdade? É Jesus. Ele fala lá que os espíritos enviados por Deus vêm como soldados. E esses soldados estão vindo na hora certa para regenerar o planeta. Então eu sou um desses espíritos e provavelmente vocês são alguns desses também. Então a gente não está aqui à toa. Então eu convoco vocês a fazer esse trabalho. Eu estou até pensando em depois lançar um curso para poder criar divulgadores de espiritismo. Eu vou fazer isso, eu acho, tá? Então é isso, pessoal, muito obrigado a todos. Espero que vocês deixem uma mensagem aí, se você gostou, se você não gostou. Vamos voltar a dar nota para os vídeos? Dá nota de 0 a 10. Só que assim, não precisa dar 10 para todos os vídeos. Dá um 9, você gostou. Se você não gostou tanto por algum motivo, você dá a nota mais baixa, não tem problema, pode falar mal se quiser, todo mundo é livre aqui, não falando palavrão, pode falar mal, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima.